fibromialgia é muito mais do que uma dor muscular. A fibromialgia é o reflexo de uma mente exausta, muito exausta, de um coração que se acostumou a guardar tudo e de uma alma que aprendeu a resistir quando, na verdade, precisava aceitar e soltar. Mas vamos explicar como tudo isso acontece, inclusive para aqueles que sofrem com a fibromialgia possam entender o que é possível fazer para acabar com esse sofrimento. E vamos falar a verdade aqui, né? Viver constantemente com dor e à base de analgésico é um sofrimento e tanto, hein? Querido ouvinte, você já sentiu o corpo cansado, sabe? Mesmo depois de ter tido uma boa noite de sono, já teve a sensação de que cada parte do seu corpo pesa como se carregasse o mundo inteiro aí nas costas? Ou conhece alguém que vive com dor todo dia, mas por fora ele faz questão de parecer que está tudo sempre bem, né? Não fala nada. Já se perguntou como é possível sentir tanta dor sem que nenhum exame médico consiga mostrar a causa dessa dor? Tenho certeza que se você sabe o que é ter fibromialgia, então já se fez alguma dessas perguntas, né? Porque ela é uma das condições mais, digamos assim, misteriosas e ao mesmo tempo mais reveladoras que alguém pode experimentar, né? Fibromialgia, uma síndrome que não apenas desafia a medicina tradicional, mas também nos convida a olhar para dentro, olhar para as nossas emoções, pensamentos, olhar para as histórias que o corpo insiste em contar, mas que a gente não se abre para ouvir. O que será que a tua fibromialgia está querendo te contar, está querendo te falar, hein? Bom, a palavra fibromialgia vem do latim fibra, que significa tecido fibroso ou tendões, ligamentos, e do grego também mio, que é músculo, e algia, que é dor. Ou seja, literalmente significa dor nas fibras e nos músculos, né? Imagina só, que dor terrível que é isso, hein? Porém, ao longo do tempo, estudos realizados começaram a mostrar que essa dor, ela não tem origem só nos músculos, né? Ela é uma dor que vem de dentro, vem do sistema nervoso, da mente, e em muitos casos de emoções que nós vamos acumulando ao longo do tempo, ao longo dos anos. A medicina moderna descreve a fibromialgia como uma síndrome de amplificação da dor. É o cérebro, né, o sistema nervoso, entrando num estado de hipersensibilidade, de forma que tudo é sentido com muito mais intensidade. Então, mas vamos lá, por que isso acontece, né? Por que o corpo de uma pessoa passa a interpretar pequenos estímulos como grandes dores, né? Eliane, o que de fato é a fibromialgia e o que essa doença está dizendo? Bom, vamos lá. Quem nos ouve, quem acompanha o nosso trabalho, até já sabe a resposta, né? Tudo o que vivemos é reflexo do nosso mundo interno. E os nossos pensamentos e emoções vão moldar também o nosso corpo físico. Então, quando uma pessoa vive em constante estado de alerta, tentando agradar, sabe? Aquela pessoa que quer agradar os outros o tempo todo, ou aquela pessoa que se sente obrigada a resolver tudo sozinha, controlar e cuidar de tudo. Pois é, o cérebro de uma pessoa assim permanece em modo de sobrevivência o tempo todo. E o que isso significa? Pelo lado da matéria, isso significa que ela está o tempo todo liberando hormônios como a adrenalina e a noradrenalina e o cortisol para enfrentar uma ameaça ou para fugir de uma ameaça, seja essa ameaça real ou não. E nesse estado, os músculos vão se contrair, o fluxo energético da pessoa fica bloqueado e o corpo começa a gritar e implorar por ajuda e alívio. Então, a fibromialgia é muito mais do que uma dor muscular. A fibromialgia é o reflexo de uma mente exausta, muito exausta, de um coração que se acostumou a guardar tudo e de uma alma que aprendeu a resistir quando, na verdade, precisava aceitar e soltar. Mas vamos explicar como tudo isso acontece, inclusive para aqueles que sofrem com a fibromialgia possam entender o que é possível fazer para acabar com esse sofrimento.
E vamos falar a verdade aqui, né? Viver constantemente com dor e à base de analgésico é um sofrimento e tanto, hein? Pois é, muito, né? E como você falou, a fibromialgia se manifesta através de dores agudas e constantes nas fibras musculares de todo o corpo. Olha que sofrimento, né? São dores difusas, nevrálgicas, que drenam a energia vital e levam a pessoa ao desânimo, à fraqueza, a um cansaço quase que permanente. A pessoa vive cansada. A pessoa passa a viver a sua vida com dores pelo corpo todo. É aquela pessoa que por fora parece que tá tudo bem, mas por dentro tem uma luta silenciosa, né? Qualquer movimento, seja de sentar, de levantar, deitar, é um suplício, gente. Tanto assim que a medicina descreve a fibromialgia como uma síndrome dolorosa crônica, mas, na verdade, o psiquismo de uma pessoa com fibromialgia está traduzindo uma dinâmica de interpretação da vida como alguém que carrega o mundo nas costas, né? É como se o corpo gritasse o que a mente não está suportando mais, né? Os problemas dos outros, as exigências da vida, o peso das responsabilidades, as culpas, né, que não pertencem àquela pessoa, mas ela carrega. Podemos comparar essa dor a uma pessoa sedentária que, sabe, aquela, sem preparo, resolve fazer academia, né? Decidir ir para academia. E logo no primeiro dia, né, faz tudo, usa todos os aparelhos, se esforça demais, né, pega pesos além daquilo que suporta. E o que vai acontecer, né? No dia seguinte, a pessoa não consegue nem andar, porque seus músculos não resistiram aos exercícios intensos. E o corpo vai responder com dor, com inflamação. E psiquicamente acontece o mesmo com a pessoa que tem fibromialgia. Então, quem vive há anos cuidando de tudo e de todos, mas esquece de si, esquece de cuidar dela própria, acaba sobrecarregando a sua alma. E o corpo vai acusar essa sobrecarga. O corpo vai denunciar essa agressão, entre aspas, né? Por isso, todo sintoma que aparece no nosso corpo deve ser visto como algo além do sintoma. Então, a dor, a doença é um alerta. É o corpo dizendo: ei, o que você está fazendo com a sua vida? Ei, cuide de você. Ei, não faça isso. E por aí vai, né? A nossa mente e as nossas emoções, elas estão conectadas com cada célula do nosso organismo. Quando o pensamento gira em torno da culpa, da preocupação, do controle, os músculos, eles se enrijecem. Essa circulação, ela vai se bloqueando, a energia vital, ela vai perdendo o fluxo, né? O corpo, então, adoece para chamar a consciência de volta. É importante compreender que cada pensamento carrega uma vibração, gente. E essa vibração se traduz em impulsos elétricos e em reações químicas no cérebro. E eles dialogam diretamente com o nosso corpo. Tanto pensamentos de medo e culpa produzem descargas hormonais que alimentam o estado de alerta, enquanto que pensamentos de confiança, de amor, eles geram relaxamento, geram uma espécie de regeneração celular. Mudar o padrão mental, portanto, não é apenas um ato psicológico, é também, e acima de tudo, um processo bioenergético. A mente literalmente altera o campo vibracional do corpo. Por isso a importância de cultivar pensamentos mais serenos. Isso é como dar ao corpo a chance de respirar e a se reorganizar internamente. Então, normalmente, a estrutura mental e comportamental da pessoa que sofre, né, de fibromialgia costuma ser de alguém que tem um temperamento briguento, é aquela pessoa que luta por tudo, raramente relaxa. É aquela pessoa que se coloca como responsável por tudo e busca estar sempre no controle das coisas e situações. Sabe aquela pessoa que, mesmo quando está cansada, ela não consegue parar? Pois é, ela carrega dentro de si uma rigidez emocional muito grande. É aquela crença de que precisa fazer tudo sozinha para ser digna de amor. Então, gente, a pessoa que sofre de fibromialgia dificilmente delega. E quando confia em alguém, se algo der errado, nossa, o corpo na hora vai reagir com muita tensão, com muita dor. É a pessoa que vive preocupada, né, com o que deixou de fazer, com o que poderia ter feito melhor. Ela não consegue olhar para ela mesma com compaixão, com misericórdia. É aquela pessoa que mantém contato constante com os filhos, com a família, com os familiares, com os colegas, para garantir que tudo sempre esteja tudo bem. Então, ela acredita que precisa estar junto
o tempo todo para ter controle sobre as coisas. Então, ela se torna a agenda viva da família, né? E essa vigilância permanente transforma o corpo em um campo minado, um campo inflamado. E onde há inflamação, gente, há dores, há doenças. A dor, gente, é a linguagem que o corpo encontrou para dizer assim, ó, chega de carregar o que não é seu. Por trás da fibromialgia tem uma alma exausta, né? Pessoas com essa condição tendem a se anular nos próprios sonhos para controlar e para garantir o que, na visão dela, é o mais adequado. Garantir a, entre aspas, ordem e progresso da vida dos outros, né? Pelo olhar psicanalítico, gente, a gente vai ver que, em geral, pessoas assim são muitas vezes produto de uma infância que precisam ser fortes demais muito cedo. Sentiram-se abandonadas, ignoradas ou sem espaço para chorar e aprenderam que, para serem amadas, elas precisavam ser úteis, né? Com o tempo, elas internalizaram o orgulho de não pedir ajuda. Acreditam que pedir ajuda é sinal de fraqueza e que ser fraco significa não ser amado. E esse turbilhão de sentimentos e emoções que foram recalcados em algum momento volta e volta com força. E o corpo, com a sua sabedoria, começa a gritar, começa a doer. A dor, portanto, é o espelho da alma que tenta lembrar: você também merece ser cuidada. A medicina pode apontar causas como distúrbios hormonais, né, predisposição genética, infecções, estresse ou até lesões repetitivas. Mas isso não é suficiente, porque mesmo sob efeito de medicação, muitos não melhoram, não é assim? E isso acontece porque o elemento psíquico ainda está presente, porque isso nada mais é do que expressões externas de uma mente sem paz. Então, a fibromialgia nasce de uma psique endurecida pelo orgulho e pela culpa. Alguém que se apresenta ao mundo com humildade e doçura, mas que internamente sente raiva de não poder ser quem se é. É alguém que sente solidão e o peso de ter sido deixada sozinha para resolver tudo. Né? Como Edgar falou, é alguém que foi obrigado a crescer muito rápido. Foi uma criança que assumiu responsabilidades de adultos. Então, a mente de uma pessoa assim, essa mente rígida, cria um corpo rígido. E essa dor, gente, continua. É o corpo gritando pela leveza que foi esquecida ou que talvez nunca tenha sido experienciada. Sabe que tem um dito popular que expressa com muita clareza essa dinâmica, né? Ela diz assim, ó, se um urubu pousar na sua cabeça, você não tem culpa. Mas se ele fizer ninho, então você é responsável. Da mesma forma, os problemas alheios só se tornam fardos quando nós permitimos que façam morada dentro da gente. Se o problema é do outro, para que você vai assumir a responsabilidade de tentar resolver isso? Só para agradar a outra pessoa? Só para ser amada? Será que você não é digna de amor sem ter que dar nada para o outro? Então veja que as dores musculares vão revelar esses sentimentos inconscientes de culpa e de abandono. Quem na infância sentiu-se esquecido ou não amparado, leva para a vida adulta uma compulsão por controlar. É a tentativa, inconsciente, claro, de garantir que nunca mais vai ser abandonado e a ilusão de que vai ser amado. A psicanálise ajuda a compreender esse movimento, né? O corpo repete em forma de dor aquilo que a mente tenta esquecer. E, gente, isso é normal, é o mecanismo de defesa do inconsciente. Mas ao trazer à consciência essas memórias e crenças, o sofrimento deixa de ser um destino e se transforma em aprendizado. Então, o processo de análise vai permitir que a pessoa se torne consciente e acolha a criança interior que um dia precisou ser forte demais. E é nesse reconhecimento que o corpo pode finalmente relaxar, porque aquilo que antes era inconsciente deixa de comandar em silêncio a sua vida. E a pessoa que sofre de fibromialgia, ela se torna responsável de todos, né? Mas o preço disso é a perda de si mesma. Como a Eliane disse, a pessoa não pede ajuda porque confunde pedir com fraqueza. Para ela, pedir é sinal de impotência. E quanto mais essa pessoa tenta se provar forte, mais o corpo dela desaba. Exatamente. A fibromialgia, portanto, a alma dizendo: você não precisa ser o pilar do mundo. Solte. Você não aguenta mais carregar o peso do outro. Cuide primeiro de você. Então, a cura começa, gente, quando a pessoa aprende a soltar. Presta bem atenção.
Você que sofre com fibromialgia, o mundo não vai parar se você parar também, se você parar de controlar. A vida dos outros não depende do seu controle. Ninguém precisa ser salvo por você. Cuide da sua vida. Não é sobre não ajudar o outro, tá, gente? Não é sobre não ajudar a família. Não é isso que a gente está falando aqui. O problema aqui é quando há extremos, né? Extremidades. Tudo tem que ser equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Nem mais nem menos. Cada um, gente, tem o próprio aprendizado e o próprio tempo de se amadurecer. Quando a mente percebe isso, o corpo começa a relaxar. Então, qual a solução? A verdadeira terapia da fibromialgia envolve 3 chaves importantes: aceitação, entrega e prazer. Aceitar é entender que não viemos aqui para salvar ninguém. O mundo aqui na matéria é uma oportunidade para lembrarmos da nossa essência divina. Estamos aqui para despertar nossas consciências para algo muito maior do que o controle. É viver, viver é fluir, é entrar no estado de flow e seguir o fluxo da vida naturalmente, sem controlar aquilo que não podemos controlar. E entregar é confiar, né? É delegar, é pedir ajuda sem ter vergonha. Pedido de ajuda não diminui a sua grandeza, pelo contrário, isso é um gesto de humildade, gente. Não hesite em pedir ajuda. Se estiver pesado para você, peça ajuda. Exatamente. Se você quer curar a fibromialgia, sinta prazer pela vida, gente. Permita-se sentir prazer. Sentir prazer não é pecado. E eu não estou falando somente de prazer sexual. Também, né? Mas o prazer sexual é importante também, mas todo tipo de prazer. Então, reconecte-se com o seu corpo, viva a arte, a dança, a música, respire e permita-se sentir o sabor da vida, o sabor de viver. Faça aquilo, não hesite, faça aquilo que te faça bem, que te dê prazer. Oração também ajuda muito. Vigilância dos pensamentos, meditação, respiração consciente. Sabe, nada disso feito por obrigação, não é isso, tá? Mas como um gesto de, sabe, autoacolhimento, de autoamor. O corpo pede descanso e a alma pede leveza, gente. Quando você soltar o medo e perder, né, essa compulsão pelo controle, você vai descobrir a vida se reorganizando sozinha. Além disso, perceba que você precisa de ajuda, né? Procure terapias integrativas, que existem várias, inclusive. A psicanálise é uma terapia incrível que vai te auxiliar a ressignificar traumas inconscientes. A homeopatia é legal, a hipnose é muito boa, sabe? E outra ferramenta maravilhosa, sem dúvida, são as constelações familiares. E claro, né, a novidade aí mais recente, o biomagnetismo também pode ser um grande aliado nesse processo de cura da fibromialgia. O biomagnetismo vai te ajudar a regular e harmonizar o campo eletromagnético do seu corpo. E sabemos que quanto mais equilibrado e harmonizado estiver o seu corpo físico, maior a conexão com o seu eu superior e com o todo. Então, o biomagnetismo trata além do físico. Ele vai tratar também o mental, o emocional, o espiritual. Então, quando passamos por períodos prolongados de estresse, de medo, de raiva, tristeza, né, de controle, de sobrecarga de preocupações e tudo mais, esse equilíbrio se altera. E aí que surgem zonas de polaridade invertida, né, acúmulos de energia densa, bloqueios que dificultam a circulação da força vital. E é aí que o corpo começa a gritar em forma de dor, né, em forma de fadiga, de inflamação. E o biomagnetismo, através dos pares de ímãs que são cuidadosamente posicionados em pontos específicos do corpo, vai neutralizar esses desequilíbrios e restaurar o pH natural do corpo. E essa restauração química e energética vai permitir que o corpo volte ao seu estado original de autorregulação, né, despertando os próprios mecanismos de cura. E ao liberar o fluxo da energia vital, né, consequentemente o organismo encontra novamente seu ritmo natural. E com ele vem o quê? Vem o relaxamento, o alívio, a sensação de leveza. Mas o alcance do biomagnetismo vai além do físico, não é, Eliane? Sim, né? Como eu falei, ao harmonizar o campo energético, ele também organiza o fluxo mental e as emoções. Sabe aqueles padrões que as pessoas carregam, que a gente carrega, aqueles traumas, por exemplo, né? Os que falamos daquela criança que foi obrigada a crescer antes da hora, a assumir responsabilidades que não era dela? Pois é,
O biomagnetismo consegue agir nessas emoções, dissipando padrões vibracionais associados à dor, ao medo, à culpa. É como se o corpo, ao ser reequilibrado, ele lembrasse que nele habita um eu maior, né? Muito mais grandioso do que você possa imaginar, a sua verdadeira alma. Então, gente, com o biomagnetismo medicinal, muitos pacientes relatam não apenas a diminuição das dores, mas uma sensação de serenidade, né, de reconexão interior, porque a energia volta a fluir onde antes havia resistência. O caminho da cura, portanto, envolve mente, corpo e espírito. Pensamentos equilibrados sustentam emoções mais leves. O autoconhecimento, através da psicanálise, por exemplo, dissolve culpas e crenças antigas. E o biomagnetismo atua como um afinador do campo vital, permitindo que toda essa transformação se enraize no corpo físico. Quando consciência, corpo e espírito se alinham, a dor deixa de ser uma sentença e se transforma em uma mestra, uma guia silenciosa, apontando o caminho, né, de volta ao alto amor. E acima de tudo, gente, lembre-se, a fibromialgia é o chamado do corpo para que você pare de carregar o mundo nas costas. É o convite para soltar o peso das responsabilidades que não são suas. E, enfim, se acolher, porque na medida dos seus braços cabe um abraço. E ele é curto demais para alcançar o mundo, mas ele é perfeito para envolver a si mesma. Pense nisso, tá? Como a gente sempre fala, olhar primeiro para nós é altruísmo, não é egoísmo. Você tem que estar bem para poder ajudar o próximo. E aí, né, que tudo se conecta, né? Tudo está em equilíbrio, um ajudando o outro, mas tudo em harmonia. Querido, sábado que vem, 12h30, a gente volta aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Mas se você gostou desse conteúdo e quiser mais, você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, você procura lá a Eliane por @ElianeBim e por mim por @EdgarBim. E no YouTube, você pesquisa lá no YouTube, BIM91, B de bola, I de irmã, M de Maria, 91. Tudo junto. Aproveita, acessa o canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, compartilha os vídeos, comenta os vídeos, porque assim o YouTube reconhece que esse conteúdo tem valor e ele passa a entregar para mais gente. E quanto mais gente receber esse conteúdo, melhor para todo mundo. Interaja, né, com a gente lá, tá, pessoal? A gente gosta de responder comentários. Coloque os temas que vocês querem ouvir, que querem que a gente traga reflexões aqui. E aí é uma forma da gente ajudá-los, né? E vocês ajudarem o nosso canal também. E você também pode participar do nosso grupo VIP no WhatsApp. Lá você vai ser informado em primeira mão de todas as nossas atividades, todos os nossos vídeos, live, tudo mais que a gente produz. A gente coloca primeiro ali. Então é só mandar pra gente uma mensagem também pelo WhatsApp, dizendo eu quero entrar no grupo, que aí a gente manda pra você o link, tá? E o grupo também é legal, porque eu faço live privada, gente, tá? Então assim, vocês recebem o link pouco antes do horário, né? E a gente faz ou às vezes pelo Meet, né? Pode interagir conosco, ou pelo próprio YouTube. E também, se você quiser agendar, né, ou obter mais informações sobre os nossos atendimentos com o biomagnetismo, ou com a psicanálise, ou com a hipnose, ou com a constelação, basta mandar também uma mensagem para a gente no WhatsApp, tá bom? Então é só mandar lá a mensagem para Eliane no número 11 98420 9959, 11 98420 9959. E se você quiser mandar uma mensagem para mim, você manda no número 11 97563 3113, 11 97563 3113. Queridos, sábado que vem a gente volta, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência, tenham todos uma linda e abençoada semana.